Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco nesse breve intervalo. Começamos agora o segundo e último bloco do nosso encontro, programa Luz da Vida, programa semanal, todos os domingos no final da tarde, às 5 horas. Aqui estamos para refletir sobre importantes argumentos da nossa fé católica apostólica romana. No primeiro bloco, nós introduzimos o tema da escravidão da Virgem Maria, da escravidão de Nossa Senhora. E vamos começar agora a investigar na Bíblia a fundamentação para essa afirmação, para essa devoção que tem se espalhado, e eu considero isso um dado muito positivo no seio da Santa Igreja. Na verdade, o cristão, qualquer cristão, pode e deve se considerar servo de Nossa Senhora, no sentido atribuído pela Palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento. Como eu havia prometido, nós vamos agora dar um saltinho ali no Antigo Testamento para ver o sentido próprio que se deve dar ao termo escravo. E o primeiro texto que vem à mente, antes de falarmos do Antigo Testamento, onde essa expressão se encontra em sentido metafórico, é o sentido estrito. Eu terminei o primeiro bloco falando que o sentido estrito do termo escravo é aquele ser humano que era comercializado como se fosse uma mercadoria, como se fosse um produto. Se comprava na feira, a feira dos escravos, e ele era levado para o seu patrão e era posse do patrão. E não tinha vontade própria, vivia para trabalhar para o patrão. Era um ser humano, mas, digamos assim, um ser humano de segunda classe, de segunda categoria. Não tinha a dignidade dos donos da casa, dos membros da família. E é esse sentido estrito que Jesus utiliza no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Vamos ao texto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se é um mau servo, que imagina consigo, meu senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto, obviamente, é uma parábola. E toda parábola, que é mais ou menos como se fosse uma metáfora, não pode ser interpretada ao pé da letra. Existe uma mensagem transcendental que ultrapassa o significado das palavras, mas Jesus aqui faz uma comparação tirada da convivência, da experiência do seu tempo. O patrão, o senhor, e os servos. Servo no sentido estrito, como devia ser compreendido, como era compreendido naquela época, como eu falei ainda há pouco. Esse é o primeiro sentido da palavra servo, o sentido estrito, o sentido próprio. Não é esse o sentido utilizado na expressão servos de Nossa Senhora. No sentido próprio, não somos servos nem de Deus, de ninguém. A escravidão é uma condição, hoje nós sabemos, degradante, porque o ser humano é reduzido à condição de coisa, não de pessoa. Não tem direitos, não tem dignidade, não tem absolutamente nada. É uma coisa, é uma propriedade, é uma posse do seu senhor, que o comprou e tem o direito sobre ele, inclusive até de dispor, em certas situações, da própria vida do escravo. Matar um escravo, houve épocas no Antigo Testamento em que isso nem pecado era. Não é esse o sentido da expressão escravo de Nossa Senhora. É o sentido metafórico.
E esse sentido metafórico encontra-se abundantemente no Antigo Testamento e também no Novo. Eu citei o texto em que a palavra servo é entendida no sentido próprio. Eu repito, eu insisto. Nós devemos ser servos uns dos outros, mas não em sentido próprio, em sentido figurado. Ou seja, da prática da caridade. E a caridade é essencialmente serviço. Agora nós vamos ao Antigo Testamento, depois ao Novo, para investigar o segundo sentido da palavra servo, o sentido figurado. E logo no Antigo Testamento nós percebemos que qualquer um podia se chamar a si mesmo, por delicadeza, de servo das outras pessoas. Ou seja, é uma forma educada, é uma forma gentil, é uma forma cortês de você se referir a uma outra pessoa, dirigir-se a ela, falar com ela, tratá-la com uma deferência, com grande educação, a ponto de considerá-la seu senhor e você se considerar servo, escravo. Mas não é escravo no sentido estrito, no sentido próprio. Os textos que vamos ver agora denotam o sentido figurado, o sentido metafórico, o sentido que não pode ser interpretado ao pé da letra. Dito isso, vamos ao tempo de José e seus irmãos. José é um dos 12 filhos de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Ele foi vendido como escravo, no sentido estrito, para mercadores beduínos que passavam para o Egito. E lá ele se tornou a segunda maior autoridade do Império Egípcio, o homem de confiança, a maior autoridade depois de Faraó. E seus irmãos, sem saber que ele é o irmão que fora vendido, vão até ele. Vejamos o texto, onde a palavra servo em sentido figurado aparece. Gênesis capítulo 42, de 8 a 11. Foi assim que José reconheceu a seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: vós espiões, viestes explorar os pontos fracos do país? Não, meu senhor, responderam, teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos de um mesmo pai. Somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Uma expressão educada, uma expressão polida, que, por delicadeza, ressalta a dignidade do dialogante e coloca em posição inferior aquele que está falando. Mas aqui, servo no sentido figurado. Vamos a outro texto. Ainda no diálogo de José com os seus irmãos. O diálogo avança e José se dá a conhecer, e é nesse contexto que nós citamos Gênesis 43, de 26 a 28. Vamos ao texto. Logo que José entrou em casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem e vive ainda, responderam-lhe, inclinando-se até o solo. Aqui uma coisa muito importante também que eu gostaria de acrescentar a determinadas pessoas que dizem os católicos se ajoelham diante de imagens, se ajoelham diante do bispo na ordenação de isso, daquilo, na ordenação diaconal, na ordenação presbiteral. Ajoelhar-se diante de uma criatura é um gesto que necessariamente não significa adoração. É um gesto de deferência, de reverência também à autoridade que está ali. E chamar a pessoa de senhor e se considerar como servo, e chamar o pai de servo, como os irmãos de José estão chamando o seu velho pai que se encontra em Israel,
não significa dizer que são escravos no sentido estrito. É tão importante você investigar as Escrituras para compreender o sentido que se dá a um determinado gesto e o sentido que se dá a uma determinada palavra. Portanto, cuidado com a expressão servos de Nossa Senhora. Servos no sentido metafórico, servos no sentido figurado. Moisés também aqui diante dos seus comandantes. Vamos ao livro dos Números, capítulo 31, versículos de 48 a 49. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhe: teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sob o nosso comando. Não falta nenhum sequer. Os comandantes de Moisés, os generais, se consideram servos de Moisés, mas não escravos no sentido estrito, mas no sentido figurado. Ou seja, um tratamento de delicadeza, onde se ressalta a distância, por assim dizer, da autoridade a quem a pessoa está falando, isto é, e também se rebaixam, entre aspas, para mostrar que estão ali em obediência, que a posição do dialogante é superior e quem está falando é o seu subordinado. Nesse sentido, os comandantes se consideram servos, teus servos, Moisés. Ou seja, nós reconhecemos a tua autoridade, a tua grandeza, a tua posição, o destaque que tu ocupas, o status, é o posto, a posição que tu ocupas. E assim, educadamente, delicadamente, nós nos referimos a ti como escravos e te tratamos como o nosso Senhor. Compreender isso é muito importante. Mais para frente, quando nós tratarmos Nossa Senhora de Senhora, atenção, Nossa Senhora. O protestantismo não chama a Virgem Maria de Senhora de jeito nenhum. Quando muitos eles dizem Senhora de vocês, minha não. Não é bem assim. Na Bíblia, não é bem assim. Meu Senhor. Dizem os comandantes a Moisés. Antigo Testamento. Está terminando o nosso programa. Desejo uma semana abençoada. Semana que vem vamos continuar a investigar a categoria servo ou escravo no Antigo Testamento e depois no Novo, até chegarmos ao núcleo do nosso argumento, servos de Maria ou escravos de Maria. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.